o mundo, né? É. Porque havia, né, um certo silêncio que era imputado, né, às mulheres, né? Então ela nos devolve assim, né, essa forma absolutamente íntima, né, de perceber o mundo, né? Assim eu percebo, né? A personagem Joana, por exemplo, que é a personagem de Perto do Coração Selvagem, né? Ela se depara também com essa limitação da linguagem. Ai, muito obrigada, ainda bem que você buscou, eu já estava engasgada aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Então ela tem coisas íntimas, né, a Joana, que ela quer dizer e ela não tem palavras para dizer, né? Eu acho isso muito interessante, porque para a gente que da psicanálise, né, que a gente trabalha com isso, com o sujeito que vai lá se dizer das suas experiências, das suas sensações, né? E nesse esforço de, né, até o Jacques Lamennais também tem um texto, né, que é um esforço a mais de poesia, né? É sempre um esforço, esse se dizer melhor, bem dizer o que sente, né? Desculpe, Maria, eu estou fazendo tangenciando a sua fala. Isso me lembra um poema do Drummond que ele fala disso, chamado Poesia, quando ele diz assim: gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever, mas ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. No entanto, a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Quer dizer, ele fala dessa coisa de querer colocar no papel e não conseguir encontrar as palavras, serem muito pobres para traduzir o que ele está sentindo. Ao mesmo tempo, essa necessidade de você buscar a metáfora, Exatamente, né? De você só poder aludir ao real pela metáfora, né? Freud vai dizer, nos escritores criativos, só com o último homem morrerá o último poeta. Né? Ele coloca justamente, né, esse sujeito da linguagem, esse sujeito que fala, né, nessa condição da poética, né, quer dizer, de algum modo, desse esforço a mais de metaforizar aquilo que é da ordem de um impossível de representar, né, o mundo como um impossível, né, e, portanto, essa necessidade da gente buscar um recurso poético, né, até mesmo para lidar com aquilo que há, talvez, né, a gente pode dizer assim, do cru, né, do cru do real, né, aquilo que é absolutamente, né, avassalador, né? E a dor, né, das experiências também, né? Que nem sempre você consegue traduzir em palavras, porque ao colocar em palavras, a impressão que você tem é que aquilo se empobreceu, que aquilo não está expressando exatamente o que você sentiu, o que você experimentou, né? E a gente percebe isso muito na obra da Clarice, né? A personagem Joana, né, de Perto do Coração Selvagem, ela vai dizer: é curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, não tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Quer dizer, então tem toda essa defasagem, né, entre esse sentir e esse dizer, né? Como se a palavra matasse a coisa, né? Que meio que mortificasse essa coisa. E as personagens da Clarice, elas estão sempre à procura, à busca de uma coisa, né? Elas estão sempre tentando penetrar esse íntimo, essa intimidade, essa coisa. Essa coisa perdida desde sempre, a partir do momento em que adentramos a linguagem, né? Quer dizer, no momento em que, né, adotamos, né, a palavra, né? Quer dizer, nós nos distanciamos, nós perdemos, né, a coisa, né? A coisa no sentido, né, desse estado de natureza, quer dizer, não habitamos mais a natureza, né? A gente habita a linguagem, né? Somos seres de linguagem, estamos apartados da natureza. Quer dizer, eu acho que a psicanálise ela traz isso como algo muito forte, porque a gente sempre pensa, né, do ser humano como fazendo até uma comparação, né, com o animal, né, aqueles estudos, né, ligados mais à etologia, mas é uma simplificação muito grande do humano, né, porque como nós somos seres de linguagem, nós não, a língua ela não é só uma ferramenta para se comunicar, ela nos constitui, quer dizer, nós somos constituídos pela língua, né? Então as palavras nos conformam, nos formam, nos formatam, né? Somos
somos, assim, o Shakespeare dizia, somos feitos de sonhos, né? A gente pode dizer, somos feitos de palavras, somos feitos de significantes, daquilo que disseram sobre nós, que antes de nascermos já fomos falados, né? E essa coisa da língua materna é muito forte, muito importante, né? Eu acho que todo esse sentimento, talvez, de estranheza, e talvez até a própria percepção da Clarice, né? Dela poder perceber de um lugar assim, um pouco fora, né? Aquilo que se passava ali no meio dela. Talvez isso tivesse também, porque a palavra estrangeiro, ela tem a mesma etimologia que estranho, que extra, que de fora, né? Então, de uma certa maneira, ela podia ter um olhar um pouco de fora, né? Para essa condição, né? Que eu acho que ela nunca deixou, né? De estar um pouco de fora. Não é à toa que o Chico Buarque diz que ela desconcertava, né? E desconcertou até o Vinícius de Moraes. Ele conta uma história, uma passagem interessante, que eles têm 22 anos, eles estão num restaurante, aquele famoso da do Leblon, era Antônio. Antônio. Estavam lá no Antônio. Eles estavam no Antônio, pois é. Aí entra Clarice, quer dizer, Ela desconcertou todo mundo. ela desconcertava Vinícius de Moraes, né? Ficava sem saber muito bem o que dizer a ela, né? Quer dizer, então, Chico Buarque é a mesma coisa, quer dizer, ela era desconcertante. Tem uma última entrevista da Clarice, que é uma entrevista até que ela passou a ser considerada assim, melancólica, como uma pessoa assim, em depressão, mas naquele momento ela estava. Mas assim, a escrita da Clarice é uma escrita que a gente sente a vida pulsar, né? Eu acho que a gente não pode dizer que até essa biógrafa dela, que é a Nádia Gouti, ela vai dizer que a Clarice faz um hino de louvor à vida em sua escrita, né? Então, a gente não pode muito tomá-la como melancólica e deprimida pelaquela última entrevista. A gente pode dizer de uma maneira lacaniana que a escrita da Clarice, ela circunscreve, né? Ela contorna, né? O objeto causa de desejo, né? Não é, enfim, uma escrita que nos produz uma melancolia. Ela nos produz um avessamento. Ontem, Ana Paula, eu queria convidar muito a Ana Paula para esse nosso encontro, Ana Paula Gomes, que tem também essa relação da psicanálise com a literatura, e ela fala assim, poxa, mas a Clarice, ela é uma autora, uma escritora que nos provoca um avessamento, que é essa relação entre um deslumbramento, né? E, ao mesmo tempo, assim, um desassossego, um desconcerto. Um desconcerto. Né? Então, esse avessamento, quando a gente começa a ler Clarice, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente se deslumbra, algo nos provoca a gente é provocado nos nossos afetos enigmáticos.